Olá, meus amigos. Vamos entrando aí para mais uma live. Vamos aguardar aí as pessoas começarem a chegar. Ao som de Vanderly. Sejam bem-vindos. Jojo, Valdeir, obrigado pela presença. Hoje vai ser um dia muito legal. Boa noite, Jojo. Obrigado pela presença, viu? Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal ir chegando. O nosso convidado de hoje também já está para chegar. Hoje nós vamos bater um papo bem legal. Boa noite. Bora lá. Vamos aguardando aí o pessoal chegar e o nosso convidado também. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Que vendedor que não gosta de dinheiro? Iracema, boa noite. Obrigado pela presença, viu? Boa saúde. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar da gente ganhar dinheiro e saber administrá-lo bem. Fique ligadinho que vai ser bem legal. Bárbara, obrigado pela presença. Hamilton, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Vai ter coisa muito boa hoje, hein? Regina, obrigado, boa noite pela presença aí. Vamos aguardando aí para o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente iniciar aí. Oi, Magna, seja bem-vinda, boa noite. Nós estamos aí ao som de Vanderly hoje, hein? Semana passada foi ao som de Chico César e hoje é ao som do Vanderly. Ô Magna, você pediu para participar ao vivo? Vamos aguardar primeiro o nosso convidado entrar, fazer a palestra dele sobre finanças. E em seguida, se tiver alguma dúvida, nós vamos abrir a oportunidade, tá? Para algumas pessoas participarem. Boa noite. Galera, enquanto o pessoal está entrando, clica no aviãozinho que está do lado aí, ó. E convida todo mundo, tá? Começa a convidar os amigos aí, porque essa palestra é muito interessante para todo mundo, tá bom? Adelaide, bem-vinda. Obrigado pela presença, viu? Estamos aguardando aqui o nosso convidado chegar para a gente iniciar aqui e falar de coisa boa, que é como juntar dinheiro, guardar dinheiro e saber gastar dinheiro, tá? Vai ser bem legal hoje. E é um assunto que não é só para vendedor. Para vendedor é ótimo, né? Porque se você faz uma gestão interessante do seu dinheiro, automaticamente você fica bem para vender. Mas é bom para todo mundo. Pode convidar os amigos e familiares, tá? Flora, bem-vinda. Darjan, muito obrigado pela presença, viu? Agradeço muito. Hoje vai ser bem legal. Nós vamos aprender a guardar dinheiro e investir. Bora lá, galera. Todo mundo clicando no aviãozinho aqui de papel e chamando os amigos para participar, tá? Boa noite, Florinha. Obrigado, viu? Vamos chamar todo mundo para participar aí, que hoje a palestra vai ser bem legal.
Eu já estou fazendo minha parte aqui, chamando todo mundo, hein? Quero ver todo mundo convidando aí também. Bora convidar todo mundo aí, porque essa palestra vai ser muito legal. Enquanto isso, a gente vai curtindo aqui um Vanderly, que eu sou simplesmente apaixonado com a música dele. Ricardo, bem-vindo, viu? Obrigado por sua presença. Ó. Pronto, chegou o Clésio. Eu não estou te ouvindo, Clésio. Não tá me Agora ouvindo? tô. Agora tô. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo, viu, Clésio? Ah, obrigado, é um prazer enorme estar com você aqui. Que coisa boa, é um prazer nosso também e eu tenho certeza que todos aqui vão absorver boas coisas de você hoje, viu? Só dar uma boas-vindas Vamos, aqui vamos. pro Cristiano e pro Thiago, tá? Obrigado pela presença. Gente, ó, tem um aviãozinho do lado aí do seu telefone. Clica nesse aviãozinho e começa a convidar as pessoas que você conhece que te seguem no Instagram. Essa palestra vai ser muito legal, tá? Então eu conto com vocês aí. Vamos clicando, vamos clicando. Clésio, ó, mais uma vez, obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu acho que esse assunto é um assunto muito bom, não só para vendedores, mas para todo mundo que precisa aprender a gerenciar e a cuidar do seu dinheiro de uma forma mais adequada, né? A verdade é essa. A gente precisa de cuidar Verdade, melhor do dinheiro, né? é verdade. E eu acho que você vai ter muito a agregar para todo mundo. Quem tem dinheiro vai duplicar o seu dinheiro, vai fazer ele multiplicar. E quem acha que não tem Verdade, dinheiro vai perceber que pode ter, não é verdade? verdade, verdade, verdade. É interessante que a gente pode, né, às vezes começa com um pouco e é uma construção, que a gente costuma te falar é que tudo parte de uma construção, né? Quando a gente muda aí a mindset da cabeça da gente, a gente começa a fazer um planejamento, começa a fazer as coisas começam a acontecer, por incrível que pareça. É uma história viva disso. Que coisa boa. Bom, vamos começar aqui um bate-papo aqui para o pessoal até te conhecer um pouquinho. Você tem um viés de vendedor, você tem cara de vendedor. Eu quero saber como é que foi essa parte aí de venda para finança e o que que foi o start. Conta um pouquinho aí, porque eu acho que tem muita gente que pode se identificar com a sua história. Com certeza. Ó, eu comecei, né, a vida assim, né, o meu conhecimento financeiro começou justamente com a parte de, na hora que eu comecei a fazer vendas, né? Até então eu tinha aquele grande empecilho que vendedor é um cara chato, né? A gente passei até por algumas situações de conhecer algumas pessoas que não sabem o que é venda, né? Que a venda é uma coisa maravilhosa. E Sem eu dúvida. comecei a progredir na parte das vendas, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer amizade, conversar, de ajudar. Então, acabou que isso me facilitou muito quando eu comecei a fazer as vendas, né? Eu fui contratado por uma empresa do Grupo Geloso, né? Uma empresa maravilhosa, onde eu tive a oportunidade de começar aí o meu pequena, assim, a minha possibilidade com a venda, né? E foi uma Legal. coisa interessante que eu consegui ser promovido na empresa por 4 vezes e vi o meu salário quadriplicar, uma coisa que foi impressionante. E eu não tinha conhecimento nada de vendas, não conhecia nada sobre vendas, era só o carisma e aquela possibilidade e a insistência que o vendedor tem. Eu entendo que o lado prospecção do vendedor é o lado que dói mais, né? Acho que uma das maiores dores do vendedor hoje em dia é a prospecção e o mito de que Uhum. vendedor é um cara chato, né, cara? E quando eu E consegui é um mito mesmo. desmistificar, é mito. E quando eu comecei a desmistificar isso, eu achei maravilhoso. Então, só que eu tive um grande problema. Ganhei muito dinheiro. Para você ter uma ideia, eu ganhava na época quase 3 salários mínimos, na época quase que eu tirava de salário.
e mais a minha, né, o salário fixo e A mais a ajuda comissão. de custo, não, sem a comissão, tirando a comissão, eu tirava quase 3 salários mínimos na época. E eu consegui fazer 5 vezes o meu salário só com comissão. Eu passei, né, no último período que eu estava, eu saí do varejo, né, para venda de varejo, vendendo só atacado, só grandes atacadistas. Eu Uhum. visitava, ficava horas, mas eu ganhava, né, ganhei consideravelmente bem. Só que veio uma coisa incrível. O tanto que a gente gasta é o tanto que a gente ganha, né? E E veio é esse verdade. grande problema. Eu comecei a gerar muito dinheiro e a gastar muito dinheiro. Eu ia para restaurantes, eu ia para churrascaria 3 vezes na semana, comprei carro do ano, comecei a fazer umas loucuras incríveis. Para mim, dinheiro não tinha fim mais, não vai acabar mais nunca, né? Eu vou Eu acho que conseguir, muita gente vai se identificar com isso aí, viu? olha, o vendedor que é vendedor, ele começa a se impressionar com o tanto de dinheiro que ele consegue, né? E eu fiquei, nossa, agora eu tô bem. E veio, né, aí a infelicidade da empresa fechar. E aí eu tinha construído para mim, em vez de fazer uma construção de riqueza, eu construí dívida, sabe? Então, porque para mim aquilo não teria fim, eu nunca que eu iria passar a vida incrível que pareça, a vida é por ciclo. A gente vive de ciclo. Uhum. Uma hora está muito bem, uma hora está mais ou menos, outra hora está um pouco lá embaixo. E a gente, quando a gente não se prepara, não tem um pouquinho de educação financeira, não está preparado para aquilo, a gente toma um baque muito grande, né? Infelizmente foi o que É aconteceu. verdade. Comigo foi isso. Eu tive uma subida muito rápida e uma queda muito violenta, né? Então veio aí aquela necessidade de falar, meu Deus, por quê? Onde que eu errei? O que eu fiz? E o engraçado, o mais incrível que pareça, é que meu pai fala, né? Ele costuma dizer sempre que eu tenho muita facilidade em ganhar dinheiro, mas eu não sou. Sou uma pessoa que trabalha muito, gosto muito de trabalhar. Na verdade, eu trabalho demais, né? Mas não é, eu faço dinheiro. Eu tenho facilidade em fazer dinheiro, graças a Deus, até por causa das vendas, né? Me aprendi muito, aperfeiçoei muito, estudei muito e vendas é uma coisa Uhum. maravilhosa. Mas vendas, né? Se a gente não tiver um patamar, se a gente não pensar no financeiro, infelizmente é um dinheiro que vai e um dinheiro que volta. É a famosa corrida dos ratos que Robert Kiyosaki deixa no livro, né? No Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala muito sobre a corrida dos ratos, que é uma coisa incrível. A gente começa a ganhar um certo patamar, né, de salário, você dobra o seu Uhum. salário, você vai, aumenta o seu patamar, né, e assim vai. Aí você sempre está correndo atrás de pagar dívida, correndo atrás de pagar dívida, não faz um planejamento. Foi onde que eu comecei a pensar, Independente do dinheiro que você ganhe, né? indiferente, não importa, de um salário mínimo. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo que construiu um império, entendeu? E pessoas também que ganham muito dinheiro e não conseguem, vivem endividado. Então, assim, é questão somente de educação, que infelizmente a gente não tem a educação financeira que está faltando no nosso meio, né? E foi aí que eu Entendi. abri os meus olhos, falei, não tem condições, eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a pesquisar, aprender um pouco mais, fui fazer o curso, né? Fazer curso de coach, fiz curso do E-Think, né? Lá com o pessoal Uhum. de educação financeira, foi onde que eu vim e gostei do propósito, né? Porque a gente vira Que legal. escravo. Na verdade, a gente vira escravo daquilo que a gente, né, das nossas dívidas, das nossas escolhas erradas. A gente acaba ficando escravo. Uhum. Isso é verdade. Eu acho que tem muita gente que identificou com isso aqui. Porque nós temos alguns corretores aqui que têm algum tempo já de rodagem, sabe? E normalmente Isso. quem já está há mais tempo, claro, é um mercado muito bom, principalmente os corretores de plano de saúde que estão na live, é um mercado muito bom, é um mercado rentável, né? Até pessoas de outras áreas aqui acho que se identificaram também, porque já ganharam muito dinheiro e depois chega um determinado momento quando você para de ganhar aquele montante, você fala assim, cara, o que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei? Onde que ele foi Verdade. parar? Né? Por Eu incrível passei por isso também, eu falo porque eu passei. Antes de trabalhar com plano de saúde, eu trabalhava na área de construção civil. Eu ganhei sim, muito dinheiro. E vou te falar que eu não consegui fazer metade do que o dinheiro vale, do que eu poderia ter feito com ele. Olha que loucura. Bom, hoje eu já tenho uma consciência diferente, né? Hoje a gente já pensa de uma forma diferente, graças a Deus.
E é isso que nós vamos passar para esse pessoal que está aqui hoje, né? Só lembrando, gente, aviãozinho aqui do lado, chama os amigos, vai clicando aí, chama os amigos. É bem legal o que nós vamos falar aqui agora, hein? Aí, ó, é no aviãozinho, hein, gente? Por favor, chama os amigos. Bom, Clésio, vamos lá. Nós falamos aqui que é importante a gente administrar bem o dinheiro, né? Mas a gente tem que ter um começo, a gente tem que dar aquele pontapé inicial, aquele negócio de falar assim, tá, mas como que eu começo? Por onde que a gente começa, Clésio? Fala um pouquinho do que o pessoal pode fazer para poder começar e começar a enxergar também os ladrões que nós temos, né? Nós temos aquelas válvulas que vaza dinheiro, a gente não sabe nem como. Fala um pouquinho do que cada um pode fazer. Olha, o princípio que a gente sempre aconselha, né, quando o nosso, né, a gente começa a estudar planejamento financeiro, começa a entender o que está acontecendo, é realmente fazer o planejamento. Infelizmente, nós, como uma sociedade que não foi educada financeiramente, e a oferta, né, a grande oferta de crédito que é feito imediatamente, sempre as pessoas estão convidando a gente a fazer mais crédito, faça isso, divida aquilo, compra isso a prazo, à vista. E tem pessoas que acham que cartão de crédito é um grande vilão, cartão de crédito não é vilão, pelo contrário, cartão de crédito é uma bênção, né? Mas o problema é saber administrar o que precisa ser feito, né? E como que a gente começa o planejamento, ou como que a gente começa aí a se livrar, seja da dívida, seja da falta do dinheiro no final do mês? Tudo começa com nossa organização. A gente começa se organizando primeiro. Não adianta, né? Não é pessoa, não existe norte. Se você não tem um norte, você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, infelizmente, o que mais acontece hoje em dia é a gente não faz ideia do quanto que a gente ganha ou o quanto que a gente o quanto que a gente gasta. O principal problema do brasileiro hoje em dia é que quando você vai fazer uma consultoria, que a gente faz a consultoria e normalmente a gente pergunta, a pessoa não faz ideia do custo de vida que ela tem, o quanto que é necessário para ela começar a sobreviver, porque é o ponto de partida. Você tem que saber, na verdade, de onde que você está, para onde que você vai, né? O quanto de dinheiro você precisa gerar para se manter financeiramente, né? E aí entra, né, aqueles detalhes de algumas vezes aí você tem que fazer uma planilha ou às vezes usar um aplicativo para pelo menos você ter um norte. Não, espera aí. A partir de aqui eu já sei o que eu vou fazer, para onde eu vou, quanto que eu tenho, quanto que eu preciso, na verdade, gerar de renda para uma vida financeira mais equilibrada. Entendi. Bom, só para deixar claro, existem hoje aplicativos, né, Clésio, que você consegue planilhar os seus gastos e suas receitas. Eu confesso que eu sou um exemplo vivo que não acostuma com o aplicativo. Eu sou a moda antiga. Se pudesse ser no caderno, era. Mas eu uso uma planilha. Na consultoria a gente ensina tudo, tanto o caderno, que tem pessoas que ela tem um pouco mais de dificuldade com o Excel, né? Tem gente que tem muita facilidade com o Excel, né? E tem pessoas que não conseguem lidar com o Excel. Pelo menos uma cadernetinha, a velha e boa caderneta, ela é muito interessante, né? Quem pode trabalhar com Excel fica uma coisa mais, né? A pessoa consegue fazer uma projeção melhor, uma identificação melhor, mas existem vários aplicativos que podem auxiliar, que auxilia na pessoa, pelo menos ela saber de onde ela pode entrar, como que ela pode fazer, quanto de dinheiro ela rendeu, como que está o planejamento, consegue fazer até um planejamento mais elaborado, né? Perfeito. Legal, cara, legal. Eu acho que isso funcionou para mim, tá? Quando eu comecei a planilhar os meus gastos e as minhas receitas, eu assustei, eu confesso. Teve gastos que eu falei assim, não é possível que eu gaste tanto dinheiro com isso, né? Supermercado, então, bicho, é uma loucura. É uma loucura. Na hora que eu fui ver meu primeiro mês, eu falei, Jesus, eu imaginava que eu gastava um terço disso. Só para o pessoal ver como que às vezes a gente gasta sem saber, né? Hoje eu peço nota fiscal até para pipoca. Para te contar a verdade, depois do meu primeiro relacionamento com a educação financeira, eu fiz a planilha 3 vezes. A minha primeira planilha, eu falei, não vou dar conta de pagar, parei. Falei, não consigo pagar, tá um absurdo. Eu assustei quando eu coloquei tudo na planilha. Eu falei, não vou fazer. Larguei a planilha, aí vim conversando com o pessoal, né, que é dos instrutores do coaching, me falaram, né, me explicaram, não, você precisa. Aí eu
Criei coragem, fui fazer a segunda vez, eu falei, meu Deus, não tem cabimento, não vou conseguir. Mas aí aquela insistência, né? Falei, não vou conseguir. Não finalizei o mês. No terceiro mês que eu vi que a coisa ficou feia, eu não tinha como, ou eu planilhava, ou as coisas iriam ficar muito complicadas para mim. Eu cheguei a ter uma dívida muito grande. Eu tive dívida de 8 cartões de crédito, né? Eu tive dívidas gigantescas, impagáveis, como se diz, né? Impagáveis. Uhum. Não tem cabimento, tem que fazer. Aí eu comecei a fazer o curso, né, de educador financeiro, onde eu falei, não, realmente. Aí que eu comecei a planilhar, que eu criei a coragem. Comecei com um aplicativo, para falar a verdade. Comecei com o aplicativo. O aplicativo me deu suporte. Eu não acreditei o quanto que eu ganhava. Eu falava, não, eu não ganho isso tudo. Para onde vai todo esse dinheiro que eu ganho? Não tem cabimento. É a coisa que eu falo do vendedor. Normalmente o vendedor não sabe, não faz ideia do quanto ele ganha. Quando ele vai É ter os verdade. mínimos detalhes, ele fala, nossa, eu ganhei isso tudo no mês, no ano. A gente assusta. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam, eu não acredito que eu ganhe isso tudo por ano. Eu não acredito que eu ganhe isso tudo por ano. Quando você vai fazer a linha do tempo, Uhum. falando, não é isso tudo por ano. Aí a gente mostra, não, realmente você ganhou isso tudo no ano. Então, É o verdade. princípio é justamente esse. É quando você consegue, porque para você fazer um planejamento, para você fazer uma projeção, para você saber para onde você vai, né? Você precisa pelo menos saber onde você está. O que você tem Uhum. de renda e de ganho, de gastos hoje, para você depois passar para uma coisa mais, né, para começar aí ao tal, o famosíssimo sonho, né? Porque a gente ainda tem possibilidade de sonhar. Com certeza. E tem gente aqui que vai sonhar e vai concretizar ainda. Eu sou um deles. Com Eu certeza, estou com indo nessa certeza. fila de concretizações. Eu gosto Mas muito de você. uma frase, eu gosto É, muito de uma frase que diz assim: se você pode sonhar, você pode conquistar. é exatamente isso. Mas você falou um negócio interessante, que é a questão da pessoa começar a planilhar e perceber e dar um foco diferente do que verdadeiramente é o planejamento. Às vezes você começa a planilhar e fala assim, Jesus, eu não vou ter dinheiro para pagar isso tudo. E já começa a se desesperar, porque aquela ideia na mente de que agora eu sei o que eu gasto, e é um absurdo, amedronta as pessoas, né? Mas o foco não é de amedrontar, o foco é de fazer uma orientação e você reduzir os seus gastos necessários. Com certeza, é verdade. O que eu costumo dizer que o que mais acontece é que a pessoa vira e fala assim, eu não tenho condições, eu não consigo criar o hábito. A maioria das pessoas falam comigo, né, quando a gente está numa consultoria, elas, eu não consigo criar o hábito para fazer a minha planilha, ou para preencher a planilha, eu sempre esqueço, ou eu acabo deixando de lado, ou eu não tenho interesse. Gente, a melhor coisa, né, para criar um hábito é você escolher o momento certo, sempre no mesmo horário, todos os dias no mesmo dia, e se gratificar depois de fazer. Porque, convenhamos, não é uma tarefa muito gostosa de se fazer, né? Às vezes abrir uma planilha, às vezes você tem que abrir um computador, às vezes você tem que abrir o celular para poder colocar ali uma justificativa. Então, o que eu costumo dizer Uhum. para os mentorados, né, é justamente isso. Crie o hábito, você criou o hábito, né, vai ficar rotineiro. Como que se cria o hábito é justamente a repetição daquele negócio e se gratificar logo depois disso. Não tem coisa né, melhor de você gratificar. Às vezes a gente fala, come um chocolate, faz alguma coisa que você gosta, faz alguma coisa que realmente te dá interesse. Vamos supor, se você tem costume de sempre assistir um filme ou uma novela ou alguma coisa que te faz ali, ou assistir um jogo de futebol, alguma coisa que te traz felicidade. Se você colocar alguma coisa, fazer essa tarefa antes de se gratificar, você vai conseguir criar o hábito. Então fica a dica aí, viu, gente? O livro O Poder do Hábito, tá? Esse livro ensina isso, né? Esse livro ensina exatamente isso. Os hábitos, eles existem, mas eles não são imutáveis, não. Eles podem ser modificados a qualquer momento. Isso fala no livro mesmo. Então fica a dica aí. Quem quiser, compra o livro, que o livro é muito top. Bom, beleza. Então, começamos bem. Vamos planejar, planilhar de preferência para saber exatamente o que nós ganhamos, o que nós gastamos e entender um pouquinho melhor esse fluxo de caixa pessoal aí. Mas a gente só faz isso por um motivo, que é para atingir alguma coisa. Um sonho. Claro. Ou alguns sonhos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que quando a pessoa
coloca um foco de que ela quer algo e ela quer muito aquilo, fica mais fácil, né? Então fala um pouquinho de como é que a gente pode atingir os nossos sonhos, principalmente os sonhos que envolvem o financeiro, né? É. O sonho nada mais é, né? O sonho, quando a gente começa a fazer os sonhos, né? Eu gosto muito de dizer que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é colocar os seus sonhos, né, em um papel, né? Colocar para fora aqueles sonhos que a pessoa tem, né? Então a gente trabalha justamente com isso. Coloca o seu sonho para fora, escreva ele, coloca a data de que você tem interesse da concretização. Por quê? Quando você começa a ter uma visualização daquilo mais prática, mais próxima de você, você consegue ali elaborar um projeto. Sonhos a gente começa assim, né? Elaborar os sonhos, depois você planeja como você vai realizar o sonho, né? E quanto você precisa Uhum. para alcançar o objetivo. Sonho tem que ser assim, né? Sonho, planejamento, metas, né? Olha, eu preciso colocar a meta, vamos supor, né? Pessoal que trabalha com venda, a minha meta é X por mês, né? Eu tenho que fazer isso para alcançar o meu sonho. Para qualquer pessoa fica mais fácil quando ela coloca ali os valores que ela precisa, ter clareza do que ela precisa fazer. Às vezes, existem pessoas que precisam de uma renda extra, tem pessoas que precisam elaborar um pouco melhor, né, trabalhar um pouco melhor com o seu cliente para poder vender, né, prospectar mais. Espera aí, se eu tenho, por exemplo, se eu preciso de uma renda um pouquinho acima, eu vou fazer um pouquinho mais de prospecção. E quando o sonho está bem claro para você, quando você colocou a meta, o objetivo e o tempo, você consegue colocar ali e falar assim, por exemplo, ah não, ele vai te motivar a você fazer ali, às vezes, uma meta, né, mais bem elaborada. Igual eu costumo dizer Uhum. sobre metas, trabalho com metas, né? Existe a meta e existe a meta UAU, né? Eu gosto muito de falar da meta UAU. A gente atinge mais fácil quando o seu sonho está bem elaborado, quando você sabe o planejamento. Não, daqui a 2 anos eu vou trocar o meu carro. Então, quando você tem essa clareza do que você precisa, né? Como que você vai chegar a fazer para você mudar, né? Para você comprar o carro ou para você fazer aquela viagem do sonho ou fazer aquele desejo que você precisa, quando ele está muito claro, bem elaborado e bem planejado, tudo é possível, você consegue chegar nele. Entendi. Bom, legal. Bom, eu acho que um dos pontos aí que talvez mais amedronta quem trabalha por conta própria, né? Talvez não todos, alguns talvez até já estejam um pouco mais preparados. Mas eu, infelizmente, já estou me preparando tardiamente. Mas nunca é tarde demais, né? A gente costuma dizer que Nunca, nunca é nunca. tarde. Antes feito do que bem feito. Antes feito que bem feito. É, é É, verdade. eu acho que o maior medo ou a maior dúvida que as pessoas têm é em relação, por exemplo, ao fundo de reserva. Porque quem Sim, trabalha por conta própria, bom, por exemplo, nós que somos vendedores, a gente não sim. está livre de um colapso do mercado, por exemplo. Não, Né? Pode acontecer. E como aconteceu na pandemia, onde várias pessoas que tinham comércio e tiveram de fechar as portas e estão aí há vários meses ou recebendo e vendendo muito pouco ou nada, isso pode ser um baque muito grande até na estrutura familiar. muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do fundo de reserva, como é que as pessoas podem fazer, o que é o ideal, né? Uhum. Para que a pessoa possa ter uma ideia de onde que ela pode correr, como que ela pode correr atrás disso. Isso, o segundo passo, né, que a gente costuma dizer, o primeiro passo é ter clareza de onde você está, né, quanto que você tem hoje de renda, o que que você tem a receber, o quanto você tem do seu futuro. Através disso, você começa a fazer o planejamento. Por quê? O seu fundo de reserva depende muito do seu consumo, do quanto você gasta, do quanto que você tem durante o tempo, né? O que que é ideal? O que que a gente diz ideal? Para a pessoa que é vendedor ou que trabalha por conta própria, o empreendedor, por exemplo, a Uhum. margem de segurança que a gente gosta de dizer seria, né, aí em torno de um ano de salário. Porque, igual, por exemplo, a gente está vivendo, já estamos passando para o segundo ano, né, de pandemia. E aí? A É, gente vê muitas empresas que estão no limite acontecendo. Infelizmente, o mercado, a gente não tem como prever o mercado. Se hoje você tem, ou amanhã você não tem a sua fonte de renda, né? Então, o é ideal verdade. mesmo é você se preparar para esse tempo, né?
porque dá tempo da pessoa ele reprogramar, recomeçar, pensar como que ele vai fazer novas formas de prospectar, novas formas de poder fazer a venda, novas formas de poder, né? Ele tem um tempo hábil, enquanto as finanças dele estão sendo salvas pelo fundo de reserva, ele consegue fazer. E o que eu digo é, para um assalariado, uma pessoa que tem ali um salário, né, que tem condições de manter pelo menos uma projeção, 6 meses não diria ideal, né? Quanto mais a gente sempre ter, melhor, né? Ali de fundo de Uhum. reserva. Só que fundo de reserva a gente tem que saber lidar, tem que saber o momento certo, lembrando que a gente como eu disse, a gente vive de ciclos. Existem momentos que a gente pode passar por uma dificuldade, que a gente precisa daquele dinheiro. E o que mais acontece com as pessoas é que nesse momento de maior dificuldade ou que passa por algum tipo de problema, a primeira coisa que a pessoa faz é correr para o crédito, né? Corre para poder fazer um empréstimo, corre para poder fazer pegar um consignado. E eis aí o grande problema. Porque se a pessoa já está com um problema financeiro, ela já não tem o controle, já começou a faltar e ela corre para o crédito, né? Infelizmente, trabalha Entendi. com forma do crédito de forma errada. Então, o planejamento, né, o fundo de reserva, ele serve para isso. O que eu digo que o fundo de reserva existem pessoas que ganham dinheiro, né? Existem pessoas que ganham dinheiro e tem pessoas que perdem dinheiro. O que eu gosto de falar justamente do fundo de reserva é justamente isso, porque tem muita gente eu trabalho, né, com algumas pessoas endividadas e que eu falo. Eles assustam quando eu falo, você está endividado, mesmo endividado, eu recomendo você fazer o seu fundo de reserva, né? Mesmo endividado, mesmo não tendo condições de pagar, porque se você está pagando hoje algum empréstimo, algum consignado, alguma coisa, é porque você não teve fundo de reserva. Perfeito. E como fazer esse fundo de reserva? Né? Eu acho que é a grande questão. Eu começo com quanto? Não, não, eu não falo com quanto de valor, cada um tem seu salário, né? Cada um tem seu rendimento, mas eu tenho que correr e fazer esse fundo de reserva de um ano com 6 meses, parar de gastar, enxugar tudo, eu vou fazer com 6 meses. Eu posso depositar aos pouquinhos, sei lá, 5%, 10%. O que eu sei que talvez não exista o ideal, porque cada um tem sua condição financeira. Mas o norte, como começar o fundo de reserva para a coisa começar a andar? Porque assim, enquanto não começa, a pessoa não faz, né? É, Como começar? o que eu gosto de dizer primeira coisa que a gente faz, né, é se pagar primeiro, né? É se pagar primeiro. Colocar uma meta, um objetivo. Não. Você não pode pagar outras pessoas porque a pessoa mais importante, mais interessante é você. Porque é você que Perfeito. planeja, é você que corre atrás, é você que faz o trabalho, né? Agora, Uhum. isso tudo depende, né, de quanto que eu começar. Existe uma grande cilada que existem pessoas que começam a cortar todos os gastos para ele poder fazer o fundo de reserva urgente, rápido. Eu não recomendo. O que eu digo é, o ideal é você colocar uma meta, um plano. Olha, porque você chegou até aqui, às vezes, tem pessoas que têm fundo de reserva, tem pessoas que não. Se você nunca teve o seu fundo de reserva, é fazer um começo, né? Ele é progressivo. Se você trabalhou, por exemplo, se você tem trabalhado há um ano e não fez um fundo de reserva, você não pode fazer o fundo de reserva com um mês, com 5 meses, a não ser que te dê a condição. Não, eu tenho condições, eu ganhei uma bolada, eu não sei o que fazer com o dinheiro. Ótimo, fundo de reserva nele, né? Mas uma Entendi. construção, fundo de reserva é construção. A gente vai começando aos pouquinhos, e construindo o fundo de reserva, porque a gente tem outras metas que a gente deve também colocar, né? Porque são sonhos, planejamento para o futuro, né? E essas coisas. Eles também não podem ser deixados de lado, né? A gente tem uma vida para viver. O que a gente costuma dizer que o maior erro que as pessoas elas acreditam é que normalmente a pessoa acha que ela tem que, eu tenho que cortar todos os gastos, eu tenho que cortar tudo, viver uma vida de miséria, e isso não é legal, porque ninguém sobrevive. Não existe pessoa que sobrevive a um corte imediato, sabe? Aquele corte que a É pessoa deixa de verdade. viver. Isso não é ser educado, isso não é ter segurança, ter liberdade, ter felicidade financeira. O que a gente mais preocupa é com felicidade financeira. A gente precisa construir isso. Isso é uma construção. A educação financeira nada mais é do que uma construção. Tem pessoas que acreditam que ela vai ter um corte, ela vai precisar fazer de uma vez e aí não consegue manter. Para conseguir manter é E se justamente frustra, né?
se frustra, porque você quer chegar a um valor alto, por exemplo, a pessoa quer colocar 10 mil logo de cara, só que aí ela começa a passar, a cortar tudo. Aí a esposa começa a brigar, aí o marido começa a achar ruim, aí as pessoas começam a ver, os filhos começam. Aí você fica aquela pessoa um pouquinho mesquinha, olha, apaga a luz, faz isso, faz aquilo, nós não vamos sair por isso, por aquilo. Então a família começa a Uhum. sofrer. Isso não é ser educado, né? Não ter educação financeira não resolve dessa forma, né? Para a gente começar uma construção, tem que entender e colocar ali dentro de uma base. O importante é, que eu sempre digo, é começar se pagando primeiro, que o começo é justamente se pagar primeiro. Beleza. Bom, eu vou começar a fazer meu fundo de reserva. Ótimo. Onde eu coloco esse dinheiro? Olha, uma excelente Porque, pergunta, hein? porque assim, eu não quero trabalhar para o dinheiro, eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Então eu gostaria de Verdade. saber onde é que eu coloco esse dinheiro, porque fundo de reserva, né, uma emergência eu preciso dele. Com Então dá certeza. essa dica para a galera aí de como investir esse dinheiro para, além de guardar e garantir uma emergência, você também ganhar dinheiro, né, não deixar o dinheiro parado. Verdade. Olha, o que eu costumo dizer é que normalmente a primeira coisa que as pessoas pensam é numa poupança. Eu condeno a poupança? Em rentabilidade, infelizmente, a gente tem que condenar, porque ela rende menos do que a inflação, né? Mas a pessoa, para ela começar, ela precisa começar de algum lugar, que seja, né, na poupança. Mas No o que a mínimo gente na recomenda, poupança. no mínimo, porque o que que acontece? A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é justamente como ela vai fazer esse fundo, né? Ela precisa, porque por ser fundo de reserva, ela precisa sacar ele no mesmo dia. Houve uma emergência, aconteceu alguma coisa, tem que ser sacado no mesmo dia. Então tem que ter uma liquidez Uhum, diária, né? Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de investimento, porque vai buscar ali uma rentabilidade, porque é um lugar que tem que ter segurança, né? Os três pilares que a gente precisa: segurança, rentabilidade e liquidez, né? Liquidez seria o resgate imediato. Não consegue se ter os três ao mesmo tempo. Normalmente, a gente consegue ter um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais de liquidez. Porém, a rentabilidade um pouquinho menor. Mas como a gente está fazendo construção, começando a fazer o fundo de reserva, houve uma necessidade, você retira aquele dinheiro imediatamente, eu recomendo normalmente, o que eu mais gosto de recomendar é o CDB. Eu recomendo CDB, taxa Selic, né? Investir em tesouro direto da taxa Selic é uma boa, né? Ali você consegue fazer o seu saque imediato no seu próprio aplicativo do seu banco, você consegue fazer essa rentabilidade melhor, porque tem muitas pessoas que às vezes deixam o dinheiro parado na conta corrente. Ah, eu vou construir uma um fundo de reserva, né? Você começa a pensar no fundo de reserva como deixar parado. Não, eu preciso. Tem pessoas que deixam dinheiro também em casa, começam a deixar o dinheiro em casa. Isso não é ideal, né? O ideal é ele trazer uhum, uma rentabilidade, por menor que seja, mas ele está te trazendo rentabilidade. É o que eu costumo dizer, que eu falei no ponto anterior. Alguém vai estar recebendo por aquele dinheiro. Ou você colocou numa rentabilidade tipo do CDB, né? Você começa a receber o dinheiro pelo CDB, e tem aquelas pessoas que uhum. infelizmente não construíram o seu fundo de reserva, começam a pagar por juros de empréstimos ou consignado. Alguém recebe e alguém ganha e alguém perde. Então o interessante é nós passarmos para o lado de quem ganha, né? Exatamente. É o ponto fundamental. Bom, então o ideal seria então um CDB, um tesouro direto, que com liquidez diária, porque se acontecer alguma coisa, a gente pode sacar o valor com rendimento, né? Diga-se de passagem, né? Mas Verdade. assim, esse processo existe desconto de imposto de renda, né? Quando eu saco, por exemplo, eu tenho imposto de renda. E quanto mais tempo eu deixo, menos eu pago de imposto de renda. Não é isso? Eu estou certo? Verdade. Correto, está correto. O que acontece é que você tem um desconto, né, ali da sua. Você não tem o desconto do valor que você fez o investimento. Tem o desconto em cima da Ok, rentabilidade, é o quanto que ele houve de rentabilidade. ótimo. O interessante é, se você for construindo, quanto mais você constrói, né, maior a sua rentabilidade. Né, claro que você vai pagar. Eu costumo dizer que o mais engraçado que eu vejo as pessoas falarem, ai meu Deus do céu, nós estamos em período, né, de fazer a declaração de imposto de renda. E eu acho engraçado as pessoas Uhum. falarem, ai, eu tenho que pagar a declaração. Cara, é uma benção.
pagar imposto de renda é uma benção. Significa que você Significa que você ganhou dinheiro. exatamente o ano todo, houve dinheiro, não houve período de escassez. Pagar, eu amo pagar imposto de renda. Eu queria pagar milhões de imposto de renda. Seria maravilhoso. Para ganhar trilhões, né? Nossa, com certeza. Massa, então tá. Então a gente já aprendeu aqui hoje planejar, sonhar e se preparar, né? Para qualquer eventualidade. Mas a gente tem que pensar no futuro. Eu acho que eu não consigo trabalhar mais uns 40, 50 anos. Eu já estou velho. Então eu tenho que pensar na minha aposentadoria. Como que eu penso na minha aposentadoria? Aí é que vem elas. Como que eu penso na minha aposentadoria? Porque muita gente, antes de você responder até, muita gente pensa assim, aposentadoria, eu tenho que fazer uma previdência privada. A única coisa que vai me salvar é a previdência privada. E assim, eu já fiz cotações com previdência privada e achei muito caro, tá? Mas é claro, eu também já não sou novinho mais. Mas me veio esse pensamento de talvez preparar minha aposentadoria de outra forma. Existem outros meios, não existe, Cleber? Existe sim. O que eu costumo dizer é, a gente tem que trabalhar com o tempo, né? O mais interessante é o tempo, trabalhar o tempo a favor da gente. Quando a gente já não tem tempo, aí a gente precisa passar para uma possibilidade com um pouquinho mais de risco, assumir um pouco mais de risco. Uma pessoa que tem um tempo melhor, né? Eu tenho a vida toda para poder pensar em aposentadoria. Porque é importante pensar em aposentadoria. Você tocou num assunto importantíssimo para nós educadores financeiros. Por quê? Em primeiro lugar, você sabia que a aposentadoria, né, a previdência, ela tem a obrigatoriedade, diferente do valor que você contribui, né? Está escrito na cláusula dela lá que ela tem a obrigação de passar para você um salário mínimo, a rentabilidade que ela tem a obrigação de passar, até hoje, se não houver, né, novas mudanças de previdência. Nenhuma Então a gente mudança, tem né? que se preocupar. Exato. Porque hoje em dia, ela paga aí um percentual e tal, e a cada ano vai diminuindo o percentual, mas a obrigatoriedade hoje em dia é de apenas um salário mínimo. Então, quando você tem pensa, nossa, puxa, para mim sobreviver, imagina eu estando lá com meus 60, 70 anos, e eu começar a pensar, meu Deus, e agora? Eu não consigo sobreviver com um salário desse, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é fazer o planejamento. Aí sim, previdência privada é bom? Depende. Por incrível que pareça, depende. Existem previdências que ela rende menos. Vou surpreender, hein? Vou surpreender. Ela rende menos do que a Vamos lá. poupança. Existem É mesmo? possibilidades. É verdade. Se você não tomar cuidado com a sua previdência, existem planos previdenciários que rendem menos do que a poupança. Existem outros com um pouquinho mais de risco que ele dá uma rentabilidade melhor. Agora, entre riscos e sobre riscos, a gente entra num planejamento bem estratégico, bem elaborado. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, não tenho previdência. Eu prefiro trabalhar com ações, né? Eu prefiro trabalhar uma rentabilidade maior, um tempo maior, um fundo imobiliário bem rentável, onde eu estou em construção, né, hoje da minha aposentadoria, fazendo planejamento. Meu planejamento é receber em cima dos dividendos de ações e dos fundos imobiliários. Esse é o meu planejamento e é o que eu acho, assim, é mais fácil, mais prático, porém existe uma estratégia, existe uma necessidade de uma estratégia, né? Bom, eu ia te falar isso agora, é o que eu pretendo também, tá? Eu quero ganhar dinheiro com ações. De preferência, viver de dividendos. Esse é o meu sonho, tá? Se não estava nos meus sonhos, vai estar a partir de hoje. Mas você tocou num negócio legal. Muita gente tem dúvida sobre, mas eu vou investir em ações, eu tenho, né, R$ 200. Eu tenho R$ 1.000. Eu vou investir em ações, não vai dar nada. Cara, eu discordo, mas eu vou deixar você desmistificar essa expressão. Fala um pouquinho como é que funciona esse processo de ações, esse negócio de dividendos. Só explica de forma geral para que as pessoas possam entender, que eu acho que tem muita gente que ainda tem dúvida nesse tipo de situação. É verdade. O que acontece, né, normalmente, é que as pessoas acreditam que precisa de um alto dinheiro, altas rendas para poder investir em ações.
Hoje em dia já não é assim mais, né? Antigamente, para você fazer uma negociação, dependia de você entender de home broker e aquela coisa toda, né? Ou de você ter ali um especialista, onde que você varia a venda de papéis, as compras de papéis e outra. Acompanhar o mercado era uma coisa de outro mundo, não tinha como você acompanhar o mercado, né? Hoje, não. Por incrível que pareça, as pessoas acreditam que precisa, eu preciso saber quanto que está na alta, quanto está na baixa, quanto está aí. Cara, se você tem um planejamento bem feito, bem elaborado, um planejamento para longo prazo. O que as pessoas erram, que tem muito vídeo que a gente vê no YouTube, que a gente vê muitas pessoas fazendo, é o danado do day trade, né? Que faz ali, ficar fazendo trade. Esse é o grande erro. Uhum. Existe uma pesquisa, né, de mercado que foi saído, que as pessoas pegam hoje em dia, por incrível que pareça, os mercado acionista, né, as pessoas que estão investindo na bolsa de valores, elas triplicaram, saíram de 500 e poucas mil pessoas para 3 milhões de brasileiros investidos na bolsa. E por Nossa incrível que Senhora. pareça, desses 3 milhões de pessoas que investiram na bolsa, por incrível que pareça, 34% estão perdendo dinheiro. É claro que existem aquelas. Por quê? Porque as pessoas vão ver um videozinho no YouTube e vai ver, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, eu vendo, eu compro, eu vendo, eu compro. Não funciona assim, né? O incrível é que eu vejo as pessoas falarem, tem que estudar muito. Não, gente, não tem que estudar muito, por incrível que pareça. Ações é uma coisa muito, muito, muito. Claro que você tem que se preocupar em entender o mercado de ações, mas quando você Uhum. entende e se coloca como planejamento, como eu e você estamos pensando, né, num longo prazo, ações não tem como perder dinheiro, não. Né? As pessoas perdem dinheiro por causa do desespero de vender. Igual no início da pandemia. Né? A Bolsa de Valores caiu 40%. Né? Quem não tem estômago, quem não estava preparado, quem não entende o mercado, não vai entender isso. Eu gosto de dizer, por exemplo, que eu tive rentabilidades, às vezes as minhas ações, às vezes elas rendem 20, 16, 15%, os meus investimentos. E às vezes eles caem absurdamente. Né? Aquela coisa de deixar a minha Acontece. esposa até desesperada, falar, nossa, nós vamos perder o dinheiro todo. Perdemos nosso Aí dinheiro. eu, calma, calma. Sabe qual que é o maior erro? Por incrível que pareça, o Hum. maior erro é que as pessoas acreditam que é, quando teve lá um pequeno rendimento, você colocou 1.000, aí você Uhum. olhou de novo, opa, 1.100, opa, 1.300, opa, não, 1.500. Aí de repente a ações dá aquela variadinha, aí vai, desce, opa, não, tava 1.500, agora tá 1.200. Aí olha de novo, não, 1.100, vou vender, entendeu? Aí é hora, você E vai aí chegar depois nos ela vai para 800, 1.500 de novo. vai para 1.500, E 1.800, assim 2.000. vai. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Eu fiz uma besteira dessa. Eu desesperei. Olhei e falei, meu Deus do céu, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Eu vendi tudo e não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. E ela foi, dobrou, triplicou. Depois de triplicar, eu falei, agora? Tem uma expressão que é muito legal, que bom, pelo menos eu já ouvi alguns operadores financeiros falando. Ó, a única coisa que você tem que saber, o dinheiro não te deve nada. Porque às vezes quando você investe em ações, e aí você vê lá que você investiu, vou colocar pouco, R$ 100. Aí você entrou lá, estava 110. Quando você entrou de novo, estava 90. Aí você falou, poxa, mas está menos do que eu investi. Que Cara, eu eu vou investi. vender para não perder mais. Aí você já perdeu R$ 10. E você acha que o É dinheiro está te verdade. devendo R$ 10. E não é É isso. verdade. Não Né? funciona assim. Você E antecipou o mercado. uhum, pode Por falar. antecipação. Quando você fez isso, quando você vendeu numa baixa, você fez o que a maioria das pessoas fazem, né? Que a maioria desses 34% dos brasileiros estão perdendo dinheiro justamente por causa disso. Porque ela não espera uma rentabilidade, uma renovação de fôlego do mercado. Tem que entender. Primeiro, claro, né, o que precisa ser estudado, o que precisa saber. Primeiro é qual seriam as empresas que você gostaria de ser dono dela. Porque a ação, gente, realmente é ser dono de uma empresa. Você seria dono dessa empresa? Você tem estudo do mercado? Você sabe por que você gostaria de fazer parte dessa empresa? Essa empresa, você tem quanto tempo que essa empresa tem a possibilidade de durar? Né? Por que essa empresa vai durar daqui 10 anos? Porque ações é isso.
você fazer um investimento é longo prazo, é 10, 15, 20 anos, aposentadoria. Pensar, poxa, peraí, essas ações vão durar quanto tempo? Essa empresa que eu vou fazer parte, ela vai durar quanto tempo? Será que ela resiste mais uma pandemia? Ela não vai resistir? Ela vai sobressair? Lembrando, né? Existem... Como Tem que você muita não empresa tem? sobressaindo, Verdade. Algumas, a né? gente tem que entender que mercado é assim. Enquanto umas descem, as outras sobem. O interessante é a diversificação de carteira. E eu digo para todo mundo, quanto mais conservador que seja, fala, não, eu gosto é de poupança, eu não entro nesse negócio de ações. Se você pegar pegar um fundo imobiliário de tijolo bem bacana, cara, é só receber dividendos. É isso, é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Eu teve uma vez que eu vi uma live, né, até do Rico, do Primo Rico, Sim, que tem inclusive um já aplicativo, né? vi. E ele Já. falou uma coisa bem interessante que ficou na minha cabeça. Eu acho que eu cheguei até a comentar com você a respeito disso. Que o ideal é que você realmente diversifique sua carteira, né? Por exemplo, que você tenha ali um investimento de fundo imobiliário, que você tenha um investimento em tesouro direto, CDB, que é o seu fundo de reserva, que você tenha um investimento em ações e que você tenha um investimento em ações estrangeiras. E a Verdade. justificativa dele, que eu até achei bem plausível, eu costumo ser, como eu entendo pouco, eu costumo ser da indução. Sabe? Na hora que a pessoa fala alguma coisa, fala assim, tem coerência aquilo que ela falou? E eu achei coerência, Legal. porque ele falou, Vlad, se porventura entrar em colapso o mercado, o dólar aumenta aqui. Então, se aumenta Verdade. aqui, pode cair as ações aqui, que a minha ação do exterior, ela vai estar, mesmo caindo, o dólar sobressai essa queda. Então, você continua com a rentabilidade. Se Verdade. porventura o dólar cai, aqui valoriza. Então, quer dizer, é uma coisa compensando outra. Por isso a diversificação, não é isso mesmo? Correto, exatamente. É assim mesmo que funciona, né? A gente precisa, né, de ter nessa diversificação. O que é importante para as pessoas é ter diversificação no mercado, né? Diversificar a sua carteira, né? É saber qual empresa você gostaria de fazer parte e diversificar. Eu digo que, mas tem pessoas que pulverizam. Existe uma diferença muito grande em pulverizar, que é investir em todas as ações possíveis, porque você acha que se você está cobrindo, né, na verdade você não está cobrindo, você está perdendo dinheiro dessa forma, né? Mas nem em pulverizar o seu dinheiro, seus investimentos, mas sim pegar empresas sólidas. Existem dois tipos do mercado de ações que você pode fazer. Quando você planeja, né, vai pegar ali suas empresas que você vai fazer o que você vai escolher para você fazer parte, né, da sociedade daquela empresa, você escolhe dois tipos, né? Existem empresas que já estão estáveis no mercado, ela não vai te trazer, ela não vai valorizar, né, dentro do papel dela, né, da venda ou da compra dela, né? Sim. Porém, ela vai estar sempre no mesmo patamar, pagando sempre os mesmos dividendos, né? Ela não sai daquilo. E existem aquelas empresas de alta rentabilidade, os IPOs, né? Que eu não recomendo muito IPO, né? Mas existem possibilidades de grandes valorizações e você, né, ter um rendimento muito grande em grandes valorizações, né? Então, o mercado tem que ser diversificado dessa forma. Quando você diversifica entre pegar uma parte dos seus investimentos com pegar um pouco mais né, pegar um pouco de ações onde ela tem uma alta possibilidade de crescimento e pegar um pouco das ações que você tem ali, que ela está estável no mercado, você tá bem planejado. Beleza. Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, que é uma dúvida até minha, tá? E eu acho que talvez seja uma dúvida de boa parte das pessoas aqui também, não sei. E Bitcoin? Bitcoin. É um Vamos lá. negócio legal? Esse negócio é real? Sabe, realmente é alguma coisa palpável? Porque é gente falando de todos os lados, cara, isso aí não está legitimado. E aí você vê que o Bitcoin bate $100.000. E você fala assim, meu Deus, é um Legitimado. Bitcoin. Mas assim, eu fico em dúvida. É alguma coisa legal? Fala um pouquinho. Não precisa falar muito não, mas dá essa ideia até para a gente entender um pouquinho.
Vamos refrescar um pouquinho aí. O Bitcoin, na verdade, o que a gente precisa tomar cuidado é que Bitcoin não é investimento, tá? Nem criptomoeda Ok. nenhuma. Hoje existem várias criptomoedas. Quando você está colocando um alto risco dentro de uma moeda, né? Dentro de ali uma moeda ponto-chave, né? É legalizada? Uhum. Sim, legalizada. Tanto que se a gente pegar Uhum. as altas e as baixas, né? Eu acho engraçado que o que eu mais gosto de dizer é quando chegou, por exemplo, quando o dono da Tesla, deixa eu lembrar o nome, Elon Musk, falou que ele tinha investido não sei quantos milhões em Bitcoin. O Bitcoin bateu as alturas, né? Bateu recorde Imagino. no preço dela. Ela foi parar lá em cima. E houve um rendimento gigantesco, né? Né? E daí a pouco, me parece que na outra semana, o Bill Gates falou mal do Bitcoin. O que o Bitcoin fez? Caiu de Caiu. novo. Caiu. Então, o que acontece? É. É Na bem verdade, eu flutuante, te né? digo, bem flutuante. Quando você está preparado para, quando você já está em uma maturidade financeira, preparado para as altas e baixas do mercado, Bitcoin não existe, não existe, vou sendo sincero para você, até hoje, nada que rendeu tanto, nem no mercado de ações, nem no mercado, né, claro que, né, o que mais traz rentabilidade são as ações, mas não existe empresa que houve a rentabilidade que o Bitcoin trouxe no ano de 2020, 2019, né, são altas históricas. Então, quando a pessoa ainda tem uma possibilidade muito grande de alta no mercado, porque, querendo ou não, o Bitcoin Uhum. hoje é uma realidade, né? Existem carteiras, você faz o pagamento usando Bitcoin, você faz saque em dinheiro usando Bitcoin, né? Então você faz transação Entendi. usando Bitcoin. O que é interessante e hoje em dia são muitas empresas, muitas pessoas realmente adaptadas e comprando e vendendo Bitcoin. A Bitcoin, querendo ou não, virou uma moeda de verdade, né? Ela é descentralizada. O que acontece por que esse medo? Por que esse mito, né? De que não tem ela não é verdade ou não é verdade. O que acontece é que não existe governo, né? Ela é descentralizada. Não existe um órgão que põe a mão ou não põe a mão. O que encarece, na verdade, o real, o que faz o dólar Oferta e subir, o que demanda. faz exatamente. O que acontece Oferta e procura. quando o que acontece é o seguinte, o nosso governo, né, ou seja, o governo de qualquer país, de qualquer lugar, ele começa a injetar um pouco mais de dinheiro no mercado, né, desvalorizando a sua moeda. O Bitcoin não tem isso. O Bitcoin ele tem um valor limitado, não só o Bitcoin, como outras criptomoedas, eles têm um valor limitado. Sabe-se que o número de transações vai ser feito dentro daquela realidade, né? Aquele E ela montante. não existe não existe um mercado que vai forçar ela a diminuir ou a aumentar. Na verdade, sim, é só oferta e demanda, né? A compra e a venda. Quanto mais pessoas comprando, maior a valorização, porque ela tem um número limite, né? Mas Entendi. o que eu digo para as pessoas, né? Hoje em dia, falando em finanças, né? O que é interessante para aquela pessoa que está disposta a seguir um pouquinho mais de risco, ela pode investir pelo menos 5% da sua carteira, da sua projeção, colocar em criptomoedas. Né? Eu aconselho realmente o Bitcoin. Eu gosto muito do Bitcoin, sou um investidor de Bitcoin, né? Apesar de não ser investimento, mas eu tenho aí 5% da minha carteira colocada em Bitcoin. Ah, mas é legal, né? É legal a gente ter essa diversificação. Bom, agora a gente já falou um pouquinho de tudo, de como que a gente planeja, sonha, aposenta, investe. E como é que eu faço isso? Eu consigo fazer isso eu mesmo. É lógico que eu sei que tem aplicativo, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que todo mundo pode fazer isso agora, por exemplo. Ela pode baixar o aplicativo ali agora, abrir uma conta e começar a investir em ações Beleza. amanhã, se ela quiser, né? Então fala um pouquinho como é que É funciona essa verdade. parte. Vamos lá, né? Hoje em dia, como que a pessoa pode, existe, né, as possibilidades, como que você consegue fazer? Primeiro, né, se educar financeiramente, saber o quanto que você está disposto, quanto que você pode fazer o seu investimento, né? Hoje existem várias empresas que você não paga a taxa de corretagem, não tem esse problema de você precisar de pagar um investidor, né? O que eu acho o interessante existem formas, gente, existem muitas formas.
Se você baixa um aplicativo, por exemplo, de uma empresa, né, de uma corretora, ela vai te dar possibilidades. Eles te dão live, eles te dão algumas dicas, né? Você pode investir em fundo imobiliário ou fundo de investimento, escolher ali, né, um fundo de investimento que eles te trazem a rentabilidade do período, né, por Do exemplo, fundo. um ano, e aonde, exato, você consegue fazer esse tipo. Para quem, igual eu vi aí, parece que um dos comentários, que mercado, que investir em ações tem que estudar muito. Não, tem que ter disponibilidade. Não precisa investir, não precisa estudar muito, na verdade. O interessante é, se você, às vezes, você é uma pessoa que está ali preocupada com suas vendas, com seu cliente, ou com seu salário, com os filhos, com as coisas, eu vou deixar de investir por isso, eu não vou investir em ações por isso. Não, pelo contrário. Você, dentro das corretoras, ela tem sempre aqueles fundos, né? Fundo de ações, você pode Uhum. investir no fundo de ação, né? Você vai pagar uma pequena taxa pela rentabilidade também, que é pouca, né? Você colocar 0,5%, 1% da rentabilidade, não é nem do seu dinheiro investido, né? Então existe a possibilidade. Se você não quer pegar e fazer um estudo, né, que não é um estudo muito grande, você não precisa saber de A mais B, por exemplo, da empresa, né? Porque é interessante que a gente Uhum. fala, fazer um estudo, na verdade, né, que a gente chama de estudo de mercado, você conhecer pelo menos a área de atuação, como que essa empresa vai atuar, o que que ela faz de verdade. Porque pensa para você ver, se você vai emprestar um dinheiro para um amigo, se você vai emprestar o seu dinheiro para alguém, ou se você vai comprar, vamos dar um exemplo do celular? Quando você vai comprar um celular, qual é a primeira Uhum. coisa que a pessoa faz quando ela vai comprar um celular, por exemplo? A pessoa normalmente ela pesquisa. Ela tem ali, eu gosto de um aparelho um iPhone, né? Eu No gosto de uma iPhone. Motorola, eu gosto de uma Samsung. Se você gosta, ali, o que que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Eu quero entender as funções, a funcionalidade, o que ela tem, quanto de câmera, quanto de velocidade, processador, quanto tempo, se ela é 5G, se ela é 4G, essas coisas tudo. Quanto tempo de memória, né? Quanto tempo a bateria dura. Você não faz uma pesquisinha básica? Mercado de ações é a mesma Uhum. coisa. Você faz uma pesquisa básica, basicamente, você prepara e consegue entender muito bem aonde que essa empresa vai, para onde ela está indo, qual a função que essa empresa tem, né? Então consegue sim. Hoje em Entendi. dia existem inúmeras, né, plataformas que você pode fazer aí seu investimento. O importante que eu digo para nossos, né, para as pessoas que estão na live é busque uma corretora com zero de corretagem, né? Existem muitas por aí, Uhum. você não vai precisar ficar pagando aí por compra e venda. Tem gente pedindo aqui uma indicação de um aplicativo. Pode fazer lobby, tem problema não. Pode fazer lobby. Pode falar aí que eu sei qual que você vai falar, eu também tenho ele aqui. Pode fazer o lobby aí que eu acho que é uma boa. Olha, bom, se o aplicativo que as pessoas estão perguntando, né, se for sobre ações, né, investimento, eu gosto de três. O que eu normalmente indico são três, tá? Eu indico, primeiramente, um banco digital, incrível que pareça. Ele é um banco muito interessante. Banco Inter, você consegue investir em tesouro direto, em ações, fundos imobiliários, tudo através do Banco Inter, né, tramitando aí entre contas, né, poupança, CDB, todas essas coisas. Agora, quem quer um pouquinho mais de Uhum. especialidade, um pouco mais de conhecimento, pega um Rico, né, o aplicativo da Rico, pega um Exinvest, né? São aplicativos com muita facilidade, né? Ela tem uma estabilidade muito boa, você consegue fazer essa transição, né, de vendas e tal, de Uhum. compras e vendas. O home broker é muito importante. Tem pessoas que viram e falam assim, eu não entendo muito de home broker, né? Vamos dar um exemplo que as pessoas, o que é home broker, né? É justamente quando você entra lá no aplicativo e ele tem o valor de compra, o valor de venda, né? E entender aquelas variações. Não é coisa de trader, né? Que aqueles gráficos horrorosos que a pessoa fica entendendo, que eu não consigo fazer venda, eu não consigo entender. Tem gente que acredita que home broker seria aqueles gráficos, né? E na verdade não são gráficos, na Uhum. verdade são apenas o valor de compra, o valor de venda. Basicamente o home broker serve para isso. Quando a pessoa vira para mim e fala, eu não entendo isso, que eu não sei o que eu faço, como é que eu faço, a Toro, ela acabou, né? O aplicativo da Toro, ela acabou com o home broker, né? Você só entra lá, Uhum. coloca o valor que você está disposto a perder, o valor que você tem disponibilidade de ganhar, e automaticamente o sistema da própria Toro, ela vende o seu papel em caso de perdas acima daquilo que você tiver, que você não está interessado Investido. em perder mais.
né? Vamos supor que a Entendi. pessoa vira e fala assim, olha, eu coloquei R$ 100, mas o meu limite que eu posso ter de perda é 90. É 90. Exato, quando chega naquele patamar ali, né, de 92, 93, o próprio aplicativo faz a venda do papel para você não correr o risco de perda, né? É interessante para Uhum. quem não tem essa possibilidade de ficar acompanhando o mercado e tal, pode ser interessante. Porém, para mim, eu estou disposto a segurar, né? Como eu disse, investimento em ações, pessoas que pensam em ações para ganhar dinheiro imediato ou se querem pegar e fazer um planejamento para 6 meses, 3 meses, 6 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, ações não é muito recomendável, porque ela existe essas variações. Então tem que estar preparado para as variações. Bom, tem gente, o Alexandre o Tyrone aqui, ó, ele falou que mercado de ações não permite amadores. Ó, Tyrone, eu discordo de você. A gente não precisa fazer loucura. Colocar o dinheiro todo que eu tenho em ações, porque se perder, eu tô na lona. Mas eu acho que a gente pode brincar um pouquinho e ter uma condição de investir. Você concorda, Cleber? Plenamente, plenamente. Eu digo que o mercado de ações são para todas as pessoas, né? O que é interessante é disponibilizar o seu risco, né? Você, querendo ou não, você tem que estar... Porque risco, gente, faz parte da vida. O risco nada mais é quando você vê pessoas dizendo, ah, mas tem risco. Tá, tem risco de você ganhar muito. Riscos é possibilidade. Existe uma diferença. O copo meio cheio, copo meio vazio, né? O risco nada mais é do que uma possibilidade. Não é só de perda, possibilidade de ganho, né? O que a pessoa tem que entender, é para amadores? Poxa, não precisa ser para amadores. Uma pequena pesquisa faz uma grande diferença, né? Um pequeno conhecimento. Poxa, eu tenho cliente, eu nem deveria dizer, mas eu tenho aqui, por exemplo, um aluno, né? Um aluno que eu dou aula para ele, que o sonho dele é investir como é que fala? Na Azul. E eu vou falar com ele que não. Quem sou eu para dizer que não, né? É o É sonho lógico. dele, fazer parte da empresa, ser dono da empresa. Claro que a gente pega, olha, tá bom, você quer fazer parte, legal, ótimo, parabéns. Agora vamos diversificar, vamos começar a olhar outras empresas, uma empresa com outros tipos de rentabilidade, com outras possibilidades, né, outros caminhos para serem trabalhados. Por quê? Quando a gente varia, né, começa a variar esse tipo, né, que faz a diversificação, é claro que a Gol, né, que a Azul tem hora que ela tem a sua subida, tem hora que ela tem a sua caída, a sua queda. Então, quando você Sim. balanceia, o seu mercado está protegido, o seu dinheiro. Proteção de dinheiro para quem quer trabalhar com o mercado é justamente esse, né? Quem quer começar a investir em ações Diversificar. é diversificar. Exatamente. Esse é o É, segredo. eu até pensando nessa linha, para quem talvez está pensando em começar a investir, é bom pensar, por exemplo, no momento que estamos vivendo hoje, por exemplo. Sim, Empresas de turismo, por exemplo. É óbvio que vão estar em baixa, né? claro, Empresas aéreas vão estar em baixa, porque você não é está tendo verdade, mobilidade, não é verdade? Então, é isso não verdade. impede você ter uma ação, né, de uma empresa dessa. Até comprar Não, agora que está em baixa, por exemplo. aproveitar, né? Mas é bom você Aproveitar a ter uma oportunidade. diversificação, porque onde uma cai, outra sobe. Por exemplo, a Verdade, indústria farmacêutica. A verdade, indústria farmacêutica verdade. teve um crescimento muito alto, justamente por causa do número de pessoas que depositam muita esperança na indústria farmacêutica, né? Não só de É compra de verdade, remédio, mas a esperança. é verdade. E você tem Grupo Pão de Açúcar, né? Você tem que deita de supermercado está ganhando dinheiro mais do que qualquer outro, Verdade. Compras né? online, né? Marketplace, por exemplo, Compra né? online. É verdade. Ela teve um crescimento muito grande, né? Essas empresas de crescimento, né? A gente pega, por exemplo, Magalu, né? Pega a Via Varejo. Elas teve um crescimento muito grande, né? Devido à pandemia. Sim, E a gente tem que entender exatamente isso, né? Que existem o mercado são ciclos, são ciclos. Uma hora tá boa, outra hora tá mal, outra hora tá boa, outra hora tá mal. Achei interessante um comentário que chegou aí agora pra gente, da Ambev. Por que eu uhum. digo da Ambev? É uma empresa estável, completamente estável. Sim, Tem chance de crescimento? Pequeno.
a sua carteira tem que ter, vamos dar um exemplo, né? Dando exemplo aí básico, a gente não está sugerindo nada, né? Só estamos especificando. Sim. Quando você coloca, por exemplo, eu tenho um pouco da minha carteira em Ambev. Ambev é uma empresa que vai quebrar? O brasileiro ama beber, né? A gente, seja refrigerante, seja cerveja, seja o que tiver, você sempre vai estar ali consumindo. Sempre há um consumo. É uma empresa estável no mercado. Ela sempre vai pagar dividendos, paga os dividendos sempre, né? E você vai ter rentabilidade daqueles dividendos, que é interessante. O que é a maior preocupação nossa como educador Melhorou o seu financeiro áudio, é viu? quando Melhorou bem. melhorou? Ah, Melhorou. a maior preocupação que a gente tem no mercado financeiro, né, com as ações, o maior problema é que as pessoas, primeira coisa que as pessoas olham é valor, quanto que está aquela ação. Esse é o maior erro de Uhum. quem está buscando iniciar, né, ou quem já está aí avançado no mercado né, no mercado financeiro, começando aí a investir em ações, é a pessoa pensar, tá alto, tá baixo. Peraí, você fez o estudo? Tá alto quanto ao quê? Baixo quanto ao quê? Né? Esse é o maior Uhum. erro. Tem pessoas que acham, nossa Deus, Ambev custa, né, tal, eu vou comprar, ou então não vou comprar porque ela tá isso. Não, não é assim, né? As pessoas têm que entender que o mercado, a gente tem que entender, não é fazer essa compra de acordo com valores. Quem tem que preocupar com o preço da ação é trader, né? Pessoa que vive de trader. Ele vai comprar, Sim. ele vai vender, ele vai comprar e vai vender. Ele não quer saber de Uhum. ser sócio daquela empresa, né? E isso que é o erro. Os brasileiros Exatamente. estão perdendo dinheiro justamente por isso, porque eles se preocupam com preço. Ninguém na face da Terra tem capacidade suficiente, nem o Warren Buffett não consegue prever valores de estar alto ou se está baixo, né? Essa é a realidade. É porque isso o problema é que o mercado de ações existe um componente que é imprevisível, que é o ser Sim. humano, né? Comportamento Várias, humano. exatamente, e várias coisas podem alterar para mais ou para menos uma ação, inclusive o movimento de compra, o movimento de venda, uma palavra Ou de uma maldita por um indicação. presidente, uma Exato. indicação, Uma então, indicação de um influencer faz diferença. Né? exatamente, às vezes o Então, influencer fala assim, olha, a ação tal vai aumentar muito, aí todo mundo corre lá e exato. compra, é óbvio que ela vai aumentar, é Claro, óbvio, claro. né? Aí ela Muita para de gente dar comprando, rentabilidade. exatamente, né? Eu até li um livro numa oportunidade que eu acho até que foi o Axioma de Zurique, que, gente, para Hum, quem não leu, é muito bom, tá? Ele não é fraco, mas também não é técnico. Ele é um meio do caminho, mas é muito bom. Ele é um beabá bem legal. E lá fala que tem gente que se intitula guru. Ah, eu sou o guru, é, eu identifico aquilo que vai acontecer e tal, não sei o quê. E ele fala nesse livro que não existe guru. Existe a sorte. não. Existe a sorte. Às vezes ele pode falar assim: olha, vai subir muito. E tem o envolvimento das pessoas, e realmente sobe e tudo mais, Claro. e depois cai. Ele fez a Mas indicação. esse guru mesmo que falou assim: eu sou o guru, ele faliu duas vezes. Guru fale. Não fale, né? Então, se ele que é o guru Verdade, né? fale, a gente corre o mesmo risco. A gente tem que correr o risco. Né? A gente investe para correr risco. Verdade, verdade. Esse é o maior problema, né? Porque às vezes a influência faz a diferença, né? Ela faz uma alta rentabilidade. Existiu, né, aí grandes furos de bolsa, né? Igual, por exemplo, se você pegar a grande depressão dos Estados Unidos, justamente por causa de manipulação de mercado, né? Ali existe ali um movimento onde há uma estratégia, né, para valorizar o mercado, valorizar uma certa ação, valorizar. Existem empresas, o mercado de ações ele é cruel, vamos ser sinceros, ele é cruel. Uhum. Existe a possibilidade, né? O mercado de ações chega a ser cruel, porque existem, às vezes, eles pagam algum tipo de influenciador para falar das ações, sendo que a empresa está trabalhando dentro de uma margem muito pequena ou às vezes até mesmo em prejuízo. O que é interessante para a pessoa quando ela vai estudar o mercado é saber a margem da empresa, como que a empresa lida com os prejuízos, né? Se ela tem prejuízo, se ela tem. Uhum. E por isso que eu te falo, né, aí dando um spoiler, que eu não gosto muito de IPO,
por causa disso, porque eu me sinto seguro quando a B3 faz a auditoria da empresa, né? Já fez auditoria, ou seja, os valores identificados, né, os valores que estão relatados dentro das plataformas dentro da B3, ela é uma realidade. Então, por ali, eu sei, não, peraí, a empresa tem 6 meses de prejuízo, a empresa tem 1 ano de prejuízo. Eu vou querer. É a mesma coisa de você emprestar um dinheiro para uma pessoa ou para um lugar que você sabe que ela tá devendo todo mundo, né? Ela não tem condições de Uhum. pagar. Você sabe que não tem condições de pagar e você vai emprestar o seu dinheiro, vai investir numa empresa dessa. Então, gente, na verdade, nada mais do que é um simples estudo, é conhecer um pouquinho da empresa que você quer fazer parte. E tomar cuidado com o guru, né? Bom, exatamente. Ó, agora, a gente está batendo aí próximo a 1 hora, então antes disso, eu gostaria que você deixasse seu telefone, seu e-mail, se você quiser, seu perfil do Instagram, porque o Clésio, gente, ele presta consultoria. Quem quiser aprender um pouco mais, aprofundar, ou até mesmo se estabilizar financeiramente, ele presta essa consultoria. Então, Clésio, manda ver aí, faça seu merchan aí, porque aí se cair a gente já deixou seu merchan feito. Ótimo. Pessoal, eu vou deixar o meu número de telefone, né, meu celular, pode me chamar a hora que precisar. Aqui mesmo no perfil do Instagram, você pode chamar no direct, né? O telefone é 31 994 31 70 55. A gente tem estudo para todos os tipos de pessoas, desde o endividado, planejamento de como sair das dívidas, né? A gente tem aulas direcionadas para cada tipo de perfil. O que é interessante é que para o pessoal que está assistindo a live, tá? Eu vou fazer exclusivamente para o pessoal que está assistindo a aula. Top. Eu vou dar uma consultoria, a primeira consultoria de 1 hora e meia para aqueles que chamarem, né? Quem estiver curtindo a live aí, que tiver Show. interesse, anota o número do telefone. A nossa primeira aula, que a gente faz um planejamento, já prepara você para a sua primeira, né? Para você começar a entender o seu mercado. Primeira hora, a gente vai fazer 1 hora e meia de aula gratuita, tá bom? Quem tiver interesse aí é Repete o número, é só 9. 94 31 70 55. Pode chamar no WhatsApp lá e marcar, agendar o seu horário, que a gente já vai agendar o horário e já vai preparar para fazer para você aí. Acabei de Primeiro sua postar, já escrevi nos comentários aí, hein? Já escrevi nos comentários aí, tá? Ô, ótimo, Jojo, eu ótimo. escrevi no comentário aí. Pode buscar no comentário que tá aí, tá? Ó, o Gleice falou que quer, ó, já tem gente querendo. Eu acho que vai. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu fiz, nós fizemos em janeiro, se não me engano, não foi, ô Clésio? Foi, E de lá foi para janeiro. cá, eu percebi a evolução que eu tive financeira. Eu já descobri que eu tinha um gargalo, eu já descobri que eu tinha um lugar de vazão, eu descobri que eu gastava desnecessariamente, sem controle. Hoje eu sei quanto eu ganho, hoje eu sei quanto eu gasto e eu consigo me planejar. Em breve Maravilha. vocês vão saber o fruto disso. Porque eu gosto de Opa! falar, porque a gente faz as coisas e a gente tem que mostrar que deu certo. Né? Da mesma forma que eu fiz a live de venda através do WhatsApp, e muita gente me mandou, falando, cara, eu já usei, deu certo, olha que legal. Eu vou divulgar isso, tá? Eu tenho as mensagens lá, e quem deu certo, gente, manda mensagem para mim, que eu vou divulgar, tá? Eu vou divulgar o seu também, porque deu certo para mim. Eu acho isso muito legal e válido, sabe? Foi um dos motivos pelo qual eu quis te chamar. Porque você é um cara de linguagem fácil, fala a nossa língua, é um cara que foi vendedor, entendeu? Ó, Verdade. muita gente tá falando aqui, tá? Vamos conversar, já te chamei, já mandei mensagem. Maravilha, E maravilha. eu Vamos espero que agendar. essas pessoas possam ter o retorno que você promete, mas você não promete falando, você promete porque na ação isso acontece, Sim, é verdade, verdade. né? Porque é muitos anos de estudo, né? E eu passei por todas as fases, do endividado a hoje a investidor. Eu conheço bem o que a pessoa passa, como foi, entendo bem a parte principalmente da venda, como que a gente faz, o que acontece. Eu ainda sou vendedor, tá, gente? Não deixei de Eu ser tenho vendedor, não. Acho certeza que disso. vendedor uma vez é vendedor para sempre. Exatamente, E a gente, exatamente. Olha, ou seja, eu passei por todas as fases, né? É interessante quando a gente conhece bem o mercado.
nada mais é do que comportamento, é entender o comportamento. Como eu disse, a primeira aula é gratuito, porque a gente tem que entender o comportamento. O que está acontecendo, por que você está assim, né? Seja, por que você tem o medo do investimento, por que você tem essa possibilidade, como que você vai chegar a planejar, a pensar no futuro, o porquê que isso está acontecendo. Por que eu quis ser educador financeiro? Por que eu comecei a fazer educação financeira? Educação financeira traz liberdade, que é o mais interessante, o mais importante é trazer a liberdade. A gente vê relatos de mulheres que às vezes sofrem por tipos de abusos impossíveis, porque elas não conseguem ter a liberdade financeira delas, né? É a mesma coisa, existem pessoas que às vezes são escravos de trabalho. Por quê? Porque, infelizmente, não teve um planejamento, não se preparou, não sabe como sair dessa situação. E assim como existem pessoas também que estão passando por dificuldades, às vezes estão desempregados, não soube como chegar lá. A gente tem aula para todo tipo de pessoa, seja empregado, desempregado, trabalhador, não trabalhador, vendedor, não vendedor. A gente tem todo o processo, né? A gente consegue aí pegar uma pessoa e pelo menos dar um norte, né? Saber por onde ela vai, como começar, por que começar, né? E traz resultado. O que eu acho mais gostoso é o resultado, que é um projeto de vida, é um planejamento. Assim como você quer transformar como vendas, né? Ensinar as pessoas que venda não é esse mito, né? Eu quero fazer isso com a educação financeira. Educação financeira é para todos, pessoal. Todo mundo pode ser feliz, pode se planejar, pode se preparar, ter uma vida melhor, né? É muito interessante, é muito importante, né? E compartilhar, muito principalmente legal. Compartilhar conhecimento. Sem dúvida. Eu vou agradecer a todo mundo que mandou obrigado, que a live foi produtiva. Teve pessoas que eu não pude dar boa noite, vocês perdoem, tá? Porque é tão legal o bate-papo, a gente vai conversando, vai ficar tão envolvido, porque é um assunto tão legal, porque é um assunto de crescimento, é um assunto para você ter prosperidade, para você prosperar, né? Para você, o que você faz hoje no seu trabalho, seja você vendedor ou não, mas para que você possa sustentar e ter prosperidade. Isso faz o vendedor, tá? Se você está bem financeiramente, bem emocionalmente, e vai ter live sobre emocional também, tá, gente? Aguarde que vai ter muita coisa legal. Mas se você está bem, você vende mais. A sua forma, né, a sua postura, como você se sente, faz você vender mais, né? Então, assim, eu vou agradecer de início aqui, mas como o Instagram não derrubou, quem quiser fazer alguma pergunta, posta aí agora que o Clésio vai responder. Uma pergunta massa, gente. Faça uma dúvida legal aí, uma dúvida que possa ser massa. Todo mundo está participando, manda pergunta. O que eu gosto mais de Faça dizer, mais live com o tema. Ô, Ricardo, pode deixar que nós vamos fazer mais live sobre o tema, tá? O Clésio vai virar uma presença fixa aqui. Nós vamos ver se a gente pega um dia falar só sobre ações. Vamos sim. A gente começa pegando aí de cada pedacinho né? De cada pedacinho, vamos colocando cada pedacinho aí, né? O que eu gosto de dizer, né? Principalmente para quem trabalha com vendas, enquanto chega as perguntas, Manda ver. Um vendedor motivado, uma pessoa que tem sonhos, né? Que ela sabe o objetivo, está motivado. Ela chega nele muito mais rápido com planejamento, né? Quando você tem o orçamento, quando você tem o planejamento, quando você conquistou a sua liberdade, você está pronto. Você está pronto. Isso é interessante. Tá? Chegou a semi-pergunta aí. Vamos lá. Ô, Clécio, você não parece ser motorista, e sim um empresário. Quem mandou foi o Gilberto. Elogio. Ô, Gilberto, grande prazer, meu irmão. Não é só empresário, não, meu querido. A gente é um pouquinho de cada coisa, mas o interessante é essa vida, né? Esse propósito de vida, né? Que eu quero transformar, ensinar as pessoas que é possível, né, sair de uma dívida, sair de um lugar de onde eles estão, né? O que eu acho interessante é que muita gente me conhece, eu conheço pessoas de vários tipos de trabalho, né? E às vezes viram, nossa, eu não acredito que você faz isso ou que você faz aquilo. Gente, tudo é conhecimento. Tudo a gente tem que estudar um pouquinho, se preparar e principalmente passar o que você tem, né, de bom grado. Nada melhor do que esse conhecimento que a gente passa, tá bom? A gente doa e inevitavelmente a gente recebe algo em troca.
E É se a gente verdade. doar coisa boa, a chance da gente receber coisa boa é muito Oh, grande. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é muito legal, sabe? Eu estou vendo pela reação de todo mundo que está aqui na live. Agradeço muito, tá? A todos vocês. E eu acho que a reação de todos aqui fala por si, tá? Foi uma reação de agradecimento e tudo. Então eu também te agradeço muito, Clésio, você ter destinado o seu tempo aí à noite, sua presença com a é um família, prazer, também é um dedicar prazer. para a gente, foi assim, ótimo. Eu te agradeço demais, viu? Eu vi uma pergunta aí perguntando sobre aplicativos, né? Sobre aplicativo de gestão financeira, né? Eu uso muito hoje, né, o aplicativo do Mobius, né? Ele tem uma parte paga, uma parte dele você pode fazer uma parte paga, né? Quando você tem pago, você tem mais, ela te abre mais um leque, né? E tem outros que não. Agora, existem outros tipos, por exemplo, minhas economias, né? Minhas finanças, o guia bolso, para quem tem um pouco mais de dificuldade aí para poder registrar o seu ganho, o seu gasto, né? Então, existem aplicativos, pessoal. Agora, nada substitui a famosa planilha. Planilha é excelente, né? Planilha, ela te dá uma visão, como se diz, né? Thundercats, uma visão além do alcance. Não consigo aplicativo de jeito nenhum. Mas eu Verdade. baixei uma planilha top, eu vou até fazer aqui o merchan. Eu baixei uma planilha da Rico. Tem uma planilha da Rico que é completa. Tem até a parte de investimento, que você pode relacionar lá o investimento do Maravilha. mês, os seus Verdade. rendimentos, tudo que você gasta, você pode mudar. Para quem, como eu, não adaptou no aplicativo, essa planilha para mim é ótima. E você falou um Verdade. negócio legal, Clésio, que é para você criar o hábito de ter um horário. Então, eu vou dar um exemplo do meu. Eu, como trabalho com plano de saúde, hoje trabalho em casa, meu computador fica ligado o dia inteiro. Eu reúno todas as minhas notinhas do dia e deixo para na hora que eu falar assim, pronto, agora eu vou fechar o computador. Aí eu abro a planilha, coloco tudo ali, o que eu ganhei e o que eu gastei, fecho e vou dormir. Tem dado certo, meu hábito tem dado certo. Eu acho que o hábito noturno, ele é mais efetivo, né? Ele é mais assertivo, quer dizer. Porque o que acontece? Eu também, por incrível que pareça, a última coisa antes de dormir que eu faço é justamente fazer as minhas anotações. É uma coisa que eu Que criei o legal. hábito. Eu não consigo dormir sem antes fazer ali, colocar ligar o meu notebook e lançar todos os meus ganhos, o que eu ganhei, o que eu tive de gasto, né? Eu Uhum. uso os dois, para ser sincero. Eu uso o aplicativo, uso muito o aplicativo, porque às vezes eu estou na correria do dia a dia, vou no supermercado, faço uma compra, faço alguma coisa, eu já saio dali já fazendo o meu lançamento. Porque eu posso correr o risco de esquecer. Agora, uma coisa interessantíssima que eu uso também, fica uma dica, eu uso muito pouco dinheiro. Eu detesto usar dinheiro. Eu gosto de Eu usar uma também. coisa que eu tenho um controle mais fácil, né? Porque quando você paga no dinheiro, às vezes, né, você recebe o troco, coloca o troco, você nem lembra de fazer a anotação. Agora, É quando você verdade. vai para o seu aplicativo, quando você vai, você consegue ter uma clareza melhor ali dos ganhos e gastos que você fez. Então, uma coisa interessante que eu gosto, sempre eu faço à noite também, eu gosto de fazer à noite, que a memória ainda está fresca, ainda estou lembrando, nossa, eu fiz isso, eu comprei aquilo, eu fiz aquilo outro, né? Eu ganhei isso, então fica mais fácil. Tem Eu uma estou no caminho pergunta aqui, ó. certo, então. Se é no mesmo horário que Ah, você, eu estou no caminho certo. nós combinamos até Né? nisso. Só Estou vendo responder o aqui Ricardo da aqui. Rosa. Ô, Ah, Ricardo, pode deixar que eu vou te mandar o link da planilha, tá? Eu mando para você depois. Vai lá, pode mandar ver a pergunta aí. estou vendo aqui, ó. A Rosa Chaves perguntou se eu dou consultoria, né, para o filho. Gente, a gente ensina desde criança a lidar com dinheiro, né, até o senhor mais idoso. O que eu acho interessante é que uma vez eu estava dando aula para um idoso, mais de 60, quase 70 anos, e virou para mim, meu filho, eu não tenho condições de sonhar, eu não tenho condições mais, porque a vida já passou. Não, gente, a vida não passou ainda não. A gente conseguiu chegar para ele colocar sonhos, planejamento. É muito bonito, é muito interessante quando a gente começa a fazer o planejamento. Ele nunca tinha sonhado. Olha para você ver, por incrível que pareça, ele já comprou as passagens para ele conhecer um lugar maravilhoso que ele sempre quis com a esposa, levar a esposa para passear num lugar maravilhoso, paradisíaco, uma ilha paradisíaca, né? Era o sonho dele Que e ele legal. conseguiu fazer,
né? Então, o planejamento é indiferente de pessoas, indiferente da idade, indiferente para quem. A gente ensina desde criança, né, a lidar, principalmente, porque eu acho interessantíssimo a gente começar desde novo a ensinar, a dar as aulas, né, a ensinar o valor real, não ter aquele mito. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que criam mitos, vergonhas, pensamentos negativos na cabeça das pessoas, né? Sobre finanças, sobre dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não é fácil, que dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Gente, nada disso é real. Tem que tomar muito cuidado, a gente passa principalmente para criança, né? Sobre, que você acha que o dinheiro é assim, que é assado, é difícil ganhar dinheiro, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo, tem que sofrer muito. Toma cuidado. Eu sou uma prova de pessoa que eu tive uma grande dificuldade em manter dinheiro guardado. Para mim, manter dinheiro guardado era o ódio, né? Era a coisa mais errada do mundo. Foi pensamentos, criações, jeito de criar, jeito de ser ensinado finanças, né? Então, hoje É a mudança do hábito, né? é verdade, a gente tem que pensar no que a gente realmente está pensando sobre o dinheiro, né? Aquele mito do que o rico é uma pessoa ruim, que o mito que o rico é uma pessoa que só quer ver o péssimo. Eu digo que o dinheiro não faz a pessoa melhor ou uma pessoa pior. Pelo contrário, por incrível que pareça, faz uma pessoa ficar melhor, para ser sincero. Porque se você tem o hábito de ajudar, com o dinheiro você vai ajudar muito mais, né? Então eu costumo dizer que normalmente a pessoa que ela potencializa aquela pessoa que é ruim, ela vai continuar ruim, com dinheiro ou sem dinheiro, isso é fato, né? Agora, pessoas boas, maravilhosas, as pessoas continuam, com dinheiro ou sem dinheiro, elas continuam sendo boas, maravilhosas. Não é o dinheiro que faz em si a pessoa. É a pessoa, né? É a pessoa. É verdade. Bom, Clésio, vamos finalizar. Porque, né, já está mais tarde um pouquinho. Gente, ó, o Clésio deu uma oportunidade para vocês fantástica, hein? Então, quem não anotou, anota o telefone dele, chama, porque eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale a pena, inclusive, a consultoria completa, porque não é merchan, é porque realmente mudou para mim. Foi um negócio que, para mim, foi um divisor de águas em termos de eu vislumbrar a realização de alguns sonhos meus. Hoje eu vislumbro. Coisa que eu não fazia há 4, 5 meses atrás, 6 meses atrás. Eu nem pensava que isso seria possível. Então, gente, eu agradeço a todo mundo pela presença. Obrigado, boa noite. Tenha um bom descanso. Amanhã tem venda, amanhã é dia de trabalho, dia de ganhar dinheiro. Clésio, obrigado por dedicar esse tempo para a gente. Espero que todo mundo tenha gostado e que você também tenha gostado, viu? Eu gostei muito, eu agradeço muito a oportunidade, né? Muito boa aqui a live. Estou à disposição, né, tanto para você, para a gente continuar o trabalho, porque o projeto é lindo, né, ensinar mais pessoas, dar esse conhecimento para as pessoas. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estiveram aqui na live, e eu gostei muito, tá? Obrigado pela presença, obrigado também, Vladson, pela oportunidade de estar aqui. Lembrando que eu não consigo passar em 1h30 um planejamento completo, né? Mas o norte, com certeza você consegue começar aí, fazer como o Vladson disse, né? Começar a realmente vislumbrar o seu sonho, né? O seu conhecimento aí sobre finanças. Parabéns a todos que estiveram aí até agora, né? E eu agradeço demais a oportunidade. Sejam uma boa noite para vocês e Deus abençoe. Tamo junto. Boa noite para todos aí. Até a próxima live. Vocês vão receber notícia, tanto aqui quanto alguns pelo WhatsApp aí, mas nós vamos conversando, viu? Gente, grande abraço. Obrigado, Clésio. Fica com Deus aí. Um abraço. Com Deus, querido. Obrigado.